Pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou o Paf, eu sou um contador de histórias e hoje eu tô participando deste projeto Santa Bárbara História e Folclore que tá sendo apoiada pela Lei Aldir Blanc. E vocês sabem o que tem a ver história com folclore? Gente, tem um monte de coisa a ver. E esse projeto acontece na cidade de Santa Bárbara do Oeste. E eu conheço um montão de história que eu ouvi falar, que me ensinaram. Por exemplo, vocês sabiam que Santa Bárbara do Oeste teve um monte de usina? Usina que transformava a cana em açúcar, em álcool. Tinha usina que não acabava mais. Tinha usina Santa Bárbara, tinha usina de Silos, tinha usina Furlan, tinha um monte, pessoal. Naquela época, a maior parte do pessoal da cidade trabalhava nas usinas. E vocês sabiam que nas usinas tinha até colônia? Onde tinha as casas. O pessoal morava lá e vinha para a cidade só quando precisava fazer alguma coisa muito importante. Como, por exemplo, tinha que vir para assinar algum documento, para vir no cartório ou para vir na prefeitura, porque lá nas usinas tinha igreja, tinha o trabalho deles, tinha usina igual a Santa Bárbara, que tinha até cinema, tinha escola, tinha armazém, onde que vendia coisa para o povo comprar, para comer, para usar, igual o supermercado de hoje. E tinha cana para todo quanto é lado. Até hoje, se você olhar bem, tem muita cana plantada em volta de Santa Bárbara. As usinas não estão funcionando mais como funcionava antigamente. Agora são usinas de cidades próximas que vêm até aqui, pegam, colhem toda a cana que é plantada aqui na nossa cidade, levam para lá. E lá a cana é transformada em açúcar, a cana é transformada em álcool. Gente, dá para fazer um monte de coisa com ela. E o povo de antigamente, lá atrás no tempo, comentava que era complicado morar na usina e ter que vir para a cidade. Tinha gente que passava quase que o mês inteiro lá na usina, trabalhando, morando, comprando. E quando tinha que vir na cidade era complicado, porque naquelas épocas, lá no antigamente, não tinha ônibus. A pessoa tinha que ter algum meio de transporte. Se não tivesse, tinha que andar a pé. Imagina andar a pé, naquele monte de caminho no meio do canavial. E quando ficava de noite, então? Não tinha asfalto, era terra, não tinha iluminação. Quem iluminava era a lua. E aí apareciam, pessoal, as histórias de assombração. Por exemplo, sabe o Santão da usina Santa Bárbara? Para quem não conhece, ele ficava assim perto do caminho que ia lá para a usina. A usina Santa Bárbara fica bem pertinho da cidade. Fica perto da Câmara dos Vereadores. Antigamente o Santão ficava bem pertinho de onde é a prefeitura. Aí com o tempo levaram o Santão, que é uma imagem de um Cristo, lá para perto da igreja nova que construíram na usina. A igreja nunca terminou de ser construída. O Santão, como o povo chamava, ficou lá um tempão. E agora voltou de novo aqui para perto mais da cidade. O Santão é muito legal, é uma obra de arte. Independente se você é católico, é cristão ou que você é de religião, o Santão, como eu falei, é uma obra de arte. Mas o povo falava que antigamente, no caminho que ia para a usina, no meio assim das árvores, tinha flamboyant, que é aquelas árvores que dá aquela flor vermelha bonita. Trouxeram essas árvores, a semente lá da África, e ela adorou ficar aqui. Só que ela fica enorme, grandona, fica bonita. E aquele caminho no meio do canavial e o Santão ali, bem no meio do caminho. Diz o povo de antigamente, não sei se é verdade, que em volta do Santão aparecia fantasma. O povo acendia a vela pro Cristo que ficava lá, fazendo pedido, agradecendo, e falava que tinha que tomar cuidado, porque os espíritos, os fantasmas, também vinham ficar lá perto do Santão. Vai ver que eles gostavam, né? Dizem também que quando as usinas paravam de funcionar, no meio da noite,
com tudo parado quando não era mais tempo de safra? Porque quando é tempo da safra, da colheita da cana, a usina nunca para, dia e noite. Dizem que quando para de colher, que a cana tem que crescer, né? Aí para as máquinas, tem que arrumar uma coisa, acertar a outra, limpar não sei o que. E diz que daí os fantasmas andavam pro meio das máquinas. Onde a cana corria, corria fantasma. E vocês já ouviram falar do cachorrinho branco da usina? É da usina Santa Bárbara também. Usina Santa Bárbara foi a maior de gigante que tinha aqui na cidade. Então tem muita história. Diz que o cachorrinho branco da usina era um cachorro pequenininho, branquinho, que ninguém sabia quem era dono. E que acompanhava o pessoal da cidade até chegar na usina. Acompanhava no meio do caminho da cana. Diz que ele protegia as pessoas. Diz que era um cachorro fantasma. Mas fantasma legal, daqueles que não faz mal nenhum. Bom, se isso é verdade ou não, se tinha fantasma, se tinha assombração, se tinha cachorrinho branco ou não, isso eu não sei. Mas isso faz parte do folclore de Santa Bárbara. A parte histórica é que as usinas existiram e ajudaram a cidade a se desenvolver durante muitos e muitos anos. A parte do folclore é tudo que o povo conta. Se você acreditou, legal. Se não acreditou, também é legal. História é assim. E conta essas histórias para outras pessoas. Essas daqui foram algumas histórias de Santa Bárbara. História e folclore. Mas vem muito mais coisa por aí. Quem gostou, muito obrigado. E até a próxima. Tchau, pessoal. Olá, sou Elizabeth Padovese, artista plástica. E esse é o projeto Santa Bárbara História e Folclore. A técnica de hoje vai ser a técnica de aquarela, que é muito interessante. E a história que a gente vai representar em aquarela é a história do Santão, que o PAF já contou para vocês, não é? Vou falar um pouquinho só da técnica da aquarela. A técnica da aquarela ela é muito utilizada hoje em ilustrações, em vários trabalhos artísticos, né? E ela é utilizada de uma forma muito gostosa. Você utiliza diluindo a tinta com água, por isso que é o nome aquarela. É uma pintura aguada, uma pintura que fica delicada, suave. E com essa técnica, você pode estar utilizando em vários suportes. Pode estar usando em cima de uma tela, pode estar usando em cima de um papel com gramatura 300, com gramaturas menores, até em cima da sulfite também. Então é uma técnica bem versátil, tem um custo até que interessante, né? Tem obras que você pode estar utilizando a tinta aquarela direto, que é as profissionais, ou você pode estar utilizando as aquarelas que são mais da linha escolar, para vocês poderem fazendo o treinamento antes, ok? Vamos começar? Aqui então nós temos a história, né, do Santão, que a gente vai traduzir aqui, e tem várias formas de a gente fazer essa técnica. Uma delas, que a gente sempre explica, a gente coloca a fita para conseguir estar fixando o material, né? Bom, então nós vamos estar usando aqui uma fitinha para a gente conseguir fixar ela de uma forma que na hora que a gente passar a tinta, ele não fique tão embolado. Porque como a tinta ela é usada com água, o que acontece? O papel de gramatura maior ou menor, ele pode vir a ficar embolado, né? O papel acaba ficando meio emboladinho. Então a gente já utiliza, pode ser o durex ou a fita crepe, e aí já vai ficar uma certa margem para vocês trabalharem, que é bem interessante também. Vou pegar um pedacinho aqui. Quem não quiser usar a fita não tem problema, mas é esse detalhe para quando você quiser fazer um trabalho que ele fique mais fixo, né? E que a folha não fique tão enrugadinha, tá ok?
fixou como se fosse uma margenzinha em volta, uma moldura em volta. Aí a gente pode estar começando a parte da pintura. Então, na técnica da aquarela, tem várias formas de a gente trabalhar. Vou explicar uma delas aqui para vocês. Por exemplo, aqui onde está o céu. A gente vai trabalhar aqui de uma forma. Nós vamos passar um pouco de água, ó. Nós vamos aguar aqui em cima o papel. Essa aqui é a gramatura mais fininha, é um sulfite que a gente vai estar trabalhando com vocês, ok? Então, são materiais de fácil acesso. Eu vou trabalhar com essa tintinha de aquarela aqui, olha. Ela vem com essas pastilhinhas, né? Mas, vocês também podem usar a tinta guache, você deixa ela num potinho, a tinta guache secar. E depois, essa tinta guache sequinha também pode ser utilizada como um estilo aquarela, tá ok? Então, assim, tem vários pigmentos que a gente pode estar usando, porque o material é um. E a técnica, ela é muito versátil. Então, eu vou aguar todinho o papel aqui, ó. E agora, vocês podem ver que ele dá uma leve enrugadinha, tá vendo? Que já é própria da técnica mesmo. E aí, a gente vai usar aqui. Eu vou pegar um pouquinho da tinta aquarela, vou dar uma esfregadinha bem suave. Não é para apertar muito, que se vocês apertam muito, vocês destroem a pastilhinha e não tem essa necessidade, né? Ó. Aí, você vai trabalhando com o tom aonde você quer. Tem um outro detalhe da aquarela, que você não pode ficar esfregando muito o pincel, porque senão você vai tirando toda a gramatura do papel, ok? Então, assim, são batidinhas, são esfumadinhos, como se fosse uma cosquinha mesmo, bem suave. Aqui, tá vendo? Ela vai se misturando, você vai colocando um pouquinho mais de água. Então, essa aqui é a técnica da aquarela, mas é a técnica aguada, que a gente vai primeiro umedecendo o papel e depois vem trabalhando, né? Vou pegar um outro tomzinho de azul, ó. Ela vai misturando e vai dando esse efeito, né? Quando a gente quiser trabalhar de um tom, por exemplo, do azul para um tom mais um entardecer, que tem aquelas mesclas de cores, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque dependendo da junção da cor, ela vai dando um tom mais esverdeado. Então, tem que tomar esse cuidadinho, tá? Eu vou fazer a transição de uma cor para outra, ó. Vou dar aquele efeito mais avioletado, né, no céu, ó. Então, junto com o vermelho, eu peguei um pouquinho do azul, eu peguei um pouquinho do rosa, porque o rosa com o azul, ele vai dando esse tom avioletado. Olha que interessante, são batidinhas bem suaves, delicadas. Pode dar aquela esfumadinha, ó. Agora, do rosa, é interessante, porque do rosa pro amarelo, ele vai dando esse tom alaranjadinho, ó. Que eu usei o rosa. Eu vou trabalhar agora com um pouquinho do amarelo. Só esfumar um pouquinho aqui. Então, do rosa eu vou entrar com o amarelo, ó. Pra dar esse entardecer. E aí, se eu entrar um pouquinho com o rosa junto aqui, ó, ele vai dar esse tom alaranjado. Fica bem interessante, porque a gente sabe, né, que nem sempre o céu está azul, não é verdade? Às vezes a gente tem esse privilégio, né, de olhar o entardecer, o anoitecer, a gente vai vendo essa mudança, né, do céu. E aqui a gente pode trabalhar, se for o caso, um pouquinho mais
alaranjadinho. E aí vocês podem, na hora de fazer a produçãozinha de vocês, escolher o tom do céu que vocês querem. Se for mais um anoitecer, eu vou trabalhar aqui com vocês um pouquinho mais escuro aqui também. Pode entrar com um pouquinho mais do azul aqui nessa parte, né? Para dar um efeito mais noitinha, né? E os desenhos a gente pode estar disponibilizando para vocês, quem depois quiser multiplicar essas histórias, né, esses folclores da nossa cidade, a gente pode estar disponibilizando, é só vocês entrarem em contato com a gente, tá ok? Vai ser um prazer dividir esse momento com vocês. Então, se a gente entrar aqui com os tons mais escuros, né? Tem um detalhe, vocês podem também ir fazendo sobreposições depois que ela dá uma secadinha, que é bem interessante também. Sempre com muito cuidado para não ter perigo de rasgar o papel. Olha que interessante, né? Conforme ele vai dando essa aguada, né? Ele vai dando um outro efeito. Essa enrugadinha nele é totalmente normal, já é próprio da técnica mesmo, tá ok? E se quiser um pouquinho mais escuro ainda, você entra com uma pitadinha muito sutil do preto com o azul, para você dar aquele efeito mais forte aqui em cima. E também pode fazer esse detalhe que eu fui comentando com vocês, que é a sobreposição. Espera secar enquanto você vai trabalhando com outra parte, depois vocês voltam, ok? Então aqui nós trabalhamos a parte do céu, que a gente usou a técnica que chama aguada. A gente passa primeiro a água no papel para depois ir trabalhando. Aqui eu vou trabalhar com a técnica, aqui é a estradinha, né, que vai até na usina. Aqui tem um detalhezinho que é as torres da usina. Então eu vou usar aqui já essa técnica que a gente vai dando essa esfregadinha bem suave na tinta. E daí a gente vem passando, né, um pouquinho só da tinta aqui, ó. E aí a gente vem diluindo ela para dar esse efeito mais da estradinha, dar essa aguadinha nela, né? Aí você vem clareando o efeito. Vou usar um pouquinho num outro tom também, ó. Aqui mais puxando pro marrom, para dar esse efeito mais da terra, né? A imagem, ela tá assim, de ponta cabeça, para poder facilitar o entendimento de vocês, tá ok? Aí vocês vêm trabalhando, olha, com o efeito de sombra, né, ó. Pra dar os dois tons na estradinha. Então essa a gente vai estar dando essa esfregadinha na tinta com o pincel já com água. Algum detalhe que vocês queiram já reforçar, aí você não usa o pincel úmido, você limpa o pincel para tirar bem o pigmento de uma cor para outra, né? Mas aí você pode vir e dar uma esfregadinha nela mais sequinha, ó. Então ela vai ficar com o pigmento mais forte. Então aqui eu vou trabalhar nessa parte onde tem as luzes, né? Os postinhos ali que já estão acesos, né? Porque tá começando já no finalzinho da tarde. Eu coloquei as luzinhas amarelinhas ali. E aqui eu vou trabalhar com a técnica um pouquinho mais mista. Vou usar um pouquinho dela mais úmida, que aqui é a parte como se fosse mais a parte verde do campo, né? Ó. Venho trabalhando. E nesse caso aqui, ela já foi toda contornadinha, né? Para poder já deixar mais definido para vocês. Mas também pode ser feita dessa forma, e você faz só o traçado com o lápis, né? E depois que dela pronta, que você vem dando
o efeito dos detalhes, né? Com o contorno. Aqui eu já vou pegar um outro tom de verde mais escuro, ó, pra gente conseguir vários tons. Aqui tô fazendo tudo com batidinho, ó, e agora eu vou colocar mais uma aguinha para ela fazer essa junção aqui, ó. Vai aguando para eles se mesclarem, né, ó. Eles vão caminhando um no outro, né? Vou até colocar um pouquinho aqui já. E na aquarela é interessante, você não pode, se você quer deixar ela um pouco mais suave, você não entra com o branco, você entra com água. E a gente não entra muito com a tinta branca mesmo, porque o branco já é o branco do papel, né? A não ser que você esteja trabalhando com algum papel colorido, né? Mas normalmente o branco na aquarela ela é usada do próprio papel, sem o pigmento, né? Mas não é proibido. Que bom, né? Na arte, na verdade, ela é bem democrática e então vocês podem estar se descobrindo aí na técnica. Pode fazer ela mais sequinha, assim, com esses movimentos arredondadinhos? Pode também, ok? Eu tô fazendo mais no batidinho, assim, e aguando para fazer essa mescla, para dar esse efeito mais de texturinha, assim. Mas vai muito do estilo que vocês gostam. E a aquarela é como tudo na vida, tem que treinar muito para você conseguir ir dando os efeitos, né? Às vezes na primeiro trabalho a gente não consegue fazer do jeitinho que a gente sonhou ali, mas é com o treinamento, a técnica, a gente vai chegando, né? Aqui eu vou dar um toquezinho a mais, só para dar esse efeito de profundidade. Tem esse detalhe que eu falei para vocês também. Conforme ela vai secando, né? A gente pode depois vir e dar essa outra profundidade, né? Esses outros detalhes, né? Que também vou trabalhar com um tom mais forte, que seria como se fosse onde tá os flamboyants ali, né? Trabalhar com um pouquinho do verde aqui também. É uma técnica bem interessante. Muitos profissionais da área da publicidade trabalha muito com essa técnica também, por ela ser uma técnica versátil, como ilustração mesmo, ela é muito utilizada por ela ser essa técnica gostosa, flexível, ela é bem democrática, né? Aqui eu vou trabalhar com um pouquinho só do vermelho, em algumas partezinhas aqui, só para lembrar um pouquinho ali dos flamboyants, né? Que a gente todo mundo aqui da cidade é apaixonado por eles, né? Vou trabalhando um pouquinho só aqui com o vermelho. Esse lado aqui também. Trabalhar com um pouquinho só do amarelo, só pra gente dar uns pontinhos de luz aqui também. Fazer um pouquinho no chão, porque quando ele tá todo cheio de flores, ainda faz aquele tapete maravilhoso, né? Um tapete de flores, né? Representa muito a nossa cidade também, os flamboyantes, né? Aqui eu vou dar um toquezinho como se fosse lá o fundo a usina. Tem essa representação, né? Essa ligação tão forte, né, com o Santão. E aqui também agora eu vou trabalhar nessa parte mais aqui da frente do Santão, esse pedestal, né? Vou trabalhar com a tinta aguada aqui.
E aqui eu vou dar mais ou menos o efeito mais acinzentado. Como é que eu consigo isso? Eu vou pegar um pouquinho do preto, dou uma esfregadinha de leve. Venho trabalhando onde tem mais esse sombreado, né? E vou diluindo ele aqui. A gente consegue um tom mais escuro e um tom mais claro, né? Posso dar uma carregadinha a mais aqui em outras camadinhas, ó. Eu tô usando esse pincelzinho aqui, que é da marca Léo, no número 8. Mas vocês podem estar usando aqueles pincéis de cerda bem macia. Vocês podem estar usando pincéis mais finos, mais grossos. Aí vocês que vão sentindo, conforme for fazendo o trabalho, qual é o efeito que vocês querem dar, não é verdade? A aquarela também tem esse segredinho. Quando a gente faz algum detalhezinho, ó, que ele deu uma escorridinha aquela hora lá, o que você pode fazer? Vem com um paninho ou com um papelzinho, você vem dar só uma sugadinha, enquanto ele não fixou mesmo na fibra, você tem como você dar uma leve consertadinha nele. Estou aqui dando esse efeito mais de luz e sombra, que depois a gente pode vir aqui e dar mais uma carregadinha nele, né? Aqui também eu vou trabalhar para dar um efeito um pouquinho diferente. Antes eu vou trabalhar com um pouquinho do amarelo, só para dar uns pontos de luz. E aí eu entro com o preto também. Se você quiser fazer um tom acinzentado, você pode misturar um pouquinho do branco e do preto. Só que o problema é que o branco deixa a tinta mais fosca. Então pode ser que ela cubra o detalhe de pintura que você fez. Então o ideal normalmente é não usar o branco na aquarela. O branco na aquarela a gente usa mais para dar um efeito de vidro, né, que dê esse efeito mais fosco mesmo. Então aqui tá quase no finalzinho, ó. A gente vem aproveitando, deixando umas partes em branco, tá vendo, para dar um efeito mais de luz. E aonde tiver essa parte mais que fica embaixo, assim, a gente entra com esse efeito de sombra. Vou mesclando as cores, né, ó. Uma vai penetrando na outra. E a gente consegue esse efeito. Dá para trabalhar com outros efeitos ainda, se quiser, né? Escurecendo mais algumas partes. E aí vocês conseguem. Então, esse é o efeito final da história que já foi contada pelo Paf. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.